Então, se você quer saber como que você vai fazer essa transformação conciliando a vida profissional e a maternidade, eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Então, fique até o final desse vídeo que você vai saber como conciliar as duas coisas. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu fiz uma pesquisa e um dos temas mais colocados pelas mães era saber como que ia conciliar a maternidade e a vida profissional, como que iria ser essa rotina. Então, eu resolvi trazer aqui esse tema para mostrar para vocês que existe sim uma solução, que você, mãe, pode sim conciliar a maternidade e a vida profissional em casa e ainda ter sua independência financeira. E o primeiro ponto que eu trouxe para nós começarmos sobre esse tema é: mãe, eu sei que mãe tem muitas atividades e que é uma rotina pesada. Eu sei que é desafiador. Eu também sou mãe e minha filha hoje já tem 5 anos. Eu já passei por vários momentos, já passei por tudo que você já deve estar passando agora. Então não se preocupe, eu sei como é uma jornada de uma mãe. Eu também sou mãe e quando a gente é mãe, a gente sabe o que outra mãe está passando, a gente sabe como que é a rotina e a gente entende a mãe. Então fique tranquilas, eu sei que é desafiador. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, que as crianças, elas crescem e que elas vão ficando cada vez menos dependentes e que a dependência delas vai diminuir de vocês. Que isso não é eterno e não é para sempre, porque eu sei que ali naqueles 3 primeiros anos é muito difícil, a criança depende de você para tudo, você precisa trocar a fralda, você precisa dar o banho, ela não faz nada sozinha e ela requer muito da mãe, inclusive ela se sente grudado na mãe, então ela é muito dependente de você, mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que isso vai passar e elas vão ficar cada vez menos dependentes de vocês. E com o passar do tempo elas vão trocar de roupa sozinha, elas vão escovar os dentes sozinhas, elas vão ao banheiro sozinhas. E aí cada vez menos vai ter dependência de você e cada vez mais vai ter espaço para você cuidar de você e da sua vida profissional. Então fique tranquila. E aqui hoje eu vou mostrar exemplos para você que tem um bebê, para você que já tem uma criança um pouquinho maior, para todas as fases. Então fique tranquila. E o primeiro ponto que eu trago, que eu acho assim que foi assim revolucionador e que me ajudou grandemente a saber conciliar a vida profissional e a maternidade, foi fazer uma agenda diária com todas as atividades que eu tinha que fazer. Então você vai fazer lá uma agenda diária das suas atividades pessoais e uma agenda diária do que você tem que fazer na sua empresa. Por que você tem que fazer isso? Isso vai te ajudar a ter mais clareza como executar e você vai colocar em questões de prioridades o que é mais importante primeiro e o que é menos importante embaixo. E vai colocar todas as atividades que você tem que fazer, uma conciliada com a outra. Por quê? Se você faz o planejamento profissional, mas não faz o pessoal, eles não vão se encaixar, um precisa se encaixar com o outro. Então, o primeiro passo é você fazer isso, colocando em ordem do que é mais importante para o que é menos importante. E isso vai te ajudar para que você consiga chegar ao final do dia fazendo todas as atividades. Mas lembre-se, coloque objetivos que você coloca lá na sua agenda diária, coisas que você consegue concluir. Não adianta você encher lá de coisas que vão ficar impossíveis de você alcançar todas as metas. Você precisa ser realista e colocar atividades em que você vai conseguir conciliar as duas coisas. Então, pense bem, coloque lá primeiro tudo que você precisa fazer numa folha e depois vem colocando o mais importante e coloque quantidade de atividades que seja saudável. Eu não estou aqui para deixar sua rotina mais pesada, para te deixar mais frustrada. Eu quero que você tenha a sensação que você realmente consegue executar todas as atividades e chegar ao final do dia e se sentir bem com você mesma e sentir bem com seu filho, com a sua família. E eu não quero que você chegue no final do dia exausta. Eu quero que seja uma coisa leve, tranquila e que te dê prazer em executar. E que você se sinta feliz
sendo mãe, com a sua maternidade, se sinta feliz profissionalmente, se sinta feliz com a sua família. Então, faça a sua agenda diária de atividades profissional e também pessoal, uma conciliada com a outra, e coloque quantidade de atividades que você consegue executar. Nada muito exorbitante. Lembrando que do mais importante para o menos importante. E se você tem aí uma criança acima de 2 anos, 3 anos, você já pode começar com um quadro de rotinas. O que é o quadro de rotinas? É quando a criança já consegue ver lá no quadro, pode ser não precisa ler, pode ser figuras que identifiquem o que ela tem que fazer e na ordem que ela tem que fazer. Isso para criança é ótimo, elas gostam de ter, eles gostam de rotina e eles gostam de ter previsibilidade do que vai acontecer, porque aí eles não ficam ansiosos, eles já sabem qual que é a sequência, então eles já ficam mais tranquilos. Isso traz essa tranquilidade para a criança e você também não precisa o tempo todo ficar falando para a criança, faz isso, faz aquilo, porque isso é chato, né, para a criança. E deixa de ser você que está dando a ordem, e quem está dando a ordem é o quadro. Como que você vai montar esse quadro de rotinas? Você vai colocar lá uma fotinha mostrando para a criança, agora é a hora de acordou, é hora de fazer o xixi. Aí você coloca lá um símbolo. Aí depois, agora é a hora de escovar os dentes. Aí põe uma foto de uma criança escovando os dentes. Agora é a hora de trocar de roupa. E assim sucessivamente, colocando imagens onde ele pode reconhecer o que ele tem que fazer e na sequência que você quer que aconteça. Isso vai ajudar, como eu disse para vocês, a criança vai ter previsibilidade do que vai acontecer, vai deixar ela menos ansiosa e ela vai saber o que ela tem que fazer, o passo a passo, e ela vai ter uma rotina. E sempre que você precisar, seja adequar a sua agenda diária, ou seja, modificar esse quadro de rotinas, você pode fazer essa mudança. Não é porque você criou lá aquela rotina que não deu certo e você vai continuar insistindo naquilo. Não deu certo hoje? Vai lá, tenta mais um dia, daquela forma não tá dando certo? Muda alguma coisa, diminui alguma coisa, altera. Esse quadro pode ser modificado tanto da rotina da criança quanto o seu. Então você pode fazer alterações sempre que você sentir necessidade e que você vê que alguma coisa mudou para facilitar o seu dia a dia. Porque senão você vai ficar ali insistindo e talvez aquilo não é viável para você. Então eu coloquei aqui o primeiro passo, que você monte aí sua agenda diária de atividades pessoais e profissionais. E segundo, utilizar, se a sua criança já é um pouquinho maior, o quadro de rotinas para ajudar a facilitar o seu dia a dia e também não ficar aquela coisa chata de toda hora você pedindo para sua criança, faz isso, faz aquilo, que é chato, né? E o que vai acontecer quando você cria esse quadro de rotinas? Isso vai dar mais tempo para você estudar, mais tempo para você planejar e, consequentemente, você vai produzir mais. Quando eu não tinha esse quadro das minhas atividades diárias, o que acontecia? Eu contava com que eu ia lembrar de tudo que eu tinha que executar, seja na questão profissional ou seja na questão pessoal. Então, o que acontecia? Eu acabava esquecendo às vezes de fazer alguma coisa que era importante, acabava não fazendo alguma coisa, acabava esquecendo ou não fazendo ou não lembrando, e no final do dia eu ficava frustrada que eu não tinha atingido todos aqueles objetivos, ou frustrada porque esqueci, ou acumulava atividades de um dia para o outro. E depois que eu comecei a ter esse quadro de rotinas com todas as atividades que eu tinha que executar, eu comecei a conseguir executar todas as atividades. Lógico, existem exceções. Um dia sua criança vai estar doente, as coisas vão sair todas do lugar. Um dia sua loja pode estar em promoção e ter um movimento fora do normal. E aí, claro, você não vai conseguir executar tudo. Mas no outro dia é um outro dia e você vai tentando de novo voltar as coisas para o lugar. Então, eu não fazia isso e isso para mim foi peça-chave para conseguir ter uma rotina e conseguir chegar no final do dia e não me sentir frustrado de não ter executado todas as atividades.
Então, isso aí para mim foi uma peça-chave. Você precisa ter um planejamento. Então, mas a decisão você precisa desse planejamento, mas a decisão de começar vai ser sua. E a decisão tem que ser tomada agora. Por quê? Porque seu cérebro vai tender a fazer com que você deixe para depois, que você procrastine. É uma tendência normal do cérebro, de nós humanos, falar, não, vou fazer depois, deixa para depois eu faço. Então, é preciso que você faça esse planejamento e que você tome a decisão agora, porque se você não tomar agora, seu cérebro tende a jogar você para deixar isso para depois eu faço. Ah, será que agora é o melhor momento? Ele vai tentar ficar te convencendo a manter na zona de conforto. E por que disso? Porque ele quer que você fique ali no que você já conhece, no que você já sabe. Ele não quer que você fique saindo da zona de conforto. É desconfortável, né? Sair do que você já sabe, do que você já conhece. Mas é muito bom quando a gente sai da zona de conforto, a gente aprende coisas novas, a gente tem resultados novos. E quando a gente faz coisas diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então é muito importante. E o quanto antes você tomar essa decisão, mais rápido virão os resultados. Mas fique tranquila que nós vamos aqui hoje juntas montar uma lista de atividades para facilitar a vida de vocês mães. E eu trouxe aqui 7 passos que eu utilizei para ajudar vocês também a conseguir conciliar a vida profissional e a maternidade e mesmo assim ainda se tornar mães empreendedoras de R$10.000 em casa. E o primeiro passo que eu trouxe aqui para vocês, depois dessa introdução que eu trouxe aí para vocês, trabalhe quando seu filho estiver dormindo. Se você tem... Flaviane, eu vi, esse foi um dos relatos que eu tive na minha pesquisa. Como que eu vou conciliar toda a minha rotina se eu tenho um bebê? Como que eu vou fazer isso? Mas se realmente ele é muito dependente de você. Mas ele dorme, ele tem o cochilo da manhã, ele tem o cochilo da tarde, ele pode dormir mais cedo à noite, se você fizer a rotina dele de sono adequada. Então, você vai ter alguns momentos aí que você vai ter livre. Então, aproveite desses momentos de cochilo da sua criança. E o que eu quero dizer? Mais uma vez eu vou falar aqui para vocês. Eu não quero que a rotina de vocês seja algo pesado. Eu quero que seja algo leve. Então, se você tem um bebê, se você acha que ele ainda é muito dependente de você, que a rotina ainda é muito pesada, às vezes você não tem uma noite completa ainda de sono, o que você pode fazer para melhorar isso? Qual que é a solução? Coloque metas que você consiga atingir, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui mais para baixo. Trabalhe com a quantidade de estoque que você acha que vai conseguir. Coloque horários que você acha, quantidade de horas de trabalho que você acha que é saudável para você, que você vai conseguir atingir. Que depois também que você traçar essas metas, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui mais para baixo nesse vídeo, você precisa se comprometer também. Então é muito importante que você coloque aí metas que você consiga atingir. Então, se você sabe que você tem um bebê, que você tem uma criança que depende mais de você, coloque aí metas que é possível. Por que eu estou falando isso para vocês? Aqui eu prometo que você vai se tornar uma mãe empreendedora de R$10.000 em casa. Mas, o que eu vou falar mais para frente, talvez 10 mil para você seja muito, talvez nem seja tudo isso que você quer. Então, talvez você quer faturar menos e consequentemente, ganhar um pouco menos, mas aquilo para você já é o suficiente. Só de você já estar com a sua criança em casa, talvez você já fique feliz, já fique satisfeita e você já se sinta realizada. Eu vou colocar vocês, imaginem que eu vou colocar vocês lá em Fortaleza e vou falar para vocês que os 10 mil de vocês vai estar lá em Portugal. Então, eu vou colocar vocês no mar e vou falar, olha, ali está em Portugal os seus R$10.000.
aí vai depender de você. Só que não necessariamente você pode querer ir até Portugal, você pode querer ir só até Noronha, por exemplo. Então, não, Flaviana, eu não quero faturar 10 mil, eu quero faturar só 5, assim, pra mim tá bom. Então, você vai até os 5, não necessariamente você precisa até os 10. Ou você pode ir nesse momento até os 5 ou até os 3, e depois, conforme a sua criança vai crescendo e dependendo menos de você, você vai aumentando seus objetivos e, consequentemente, aumentando seus ganhos. Então, assim, percebe que dá para fazer uma conciliação de rotina saudável, uma coisa que não fique pesada. É só você não traçar metas que não condizem com a sua realidade, entendeu? E você também pode querer ir além de Portugal, porque eu sei que é possível, porque eu já faturei o dobro de 10 mil. Então, não, Flaviana, eu quero ir além de Portugal. Tudo bem? Ótimo. Então, você vai traçar, conciliar aí a sua rotina para que você consiga ir além de Portugal. Entendeu? Então, assim, vai muito também dos seus objetivos. Adeque as suas metas com a sua realidade. E aos poucos você vai aumentando. Não tem problema, não tem pressa. E até aconselho que você comece de forma devagar, para que você conheça o processo, para que você teste o processo, né? Então, assim, para você aprender, porque o começo você vai aprender a rotina, conhecer. Então, eu até aconselho que você comece devagar. Então, voltando aqui, planeje a sua agenda diária, começando aqui na base, planeje sua agenda diária. Se a criança é um pouquinho diária de vida pessoal e profissional, se a criança é um pouquinho maior, utilize também de quadros de rotinas e use do seu planejamento, planeje as suas atividades e tome a decisão o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você tomar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. E um dos passos que eu utilizei foi trabalhar enquanto a minha filha dormia. Então, aproveite desses momentos para você conseguir trabalhar, ou estudar, ou planejar. Aproveite desse momento. Segundo passo, tenha uma área de brinquedos no seu home office, no ambiente que você vai escolher para montar a sua loja. Então, coloque lá alguns brinquedinhos, alguma coisa que ele possa distrair em algum momento que você precisa trabalhar no momento que ele está acordado. Então, é bom também você ter ali alguns brinquedinhos, algumas coisas que ele gosta no ambiente para ajudar a criança também a distrair, caso você precise trabalhar em algum momento que a criança esteja acordada. Outra coisa que você pode utilizar, terceiro passo aqui, que você pode utilizar para facilitar e você conseguir conciliar a sua vida profissional e a maternidade e se tornar uma mãe empreendedora de 10 mil em casa. Minimize as distrações. No momento em que você colocou lá como objetivo trabalhar, colocou lá o momento da vida profissional, o momento de você empreender, minimize as distrações. Então, desligue o celular, coloque em modo avião, desligue a internet, não ligue televisão, tudo que você acha que possa te distrair, desligue para que naquele momento você esteja 100% focado, porque isso vai te ajudar, como eu disse para vocês, que vocês consigam atingir todas aquelas metas que você colocou no seu planejamento lá, que a gente falou no início do vídeo, para que você consiga colocar tudo em ordem. Porque se você coloca lá as metas, mas toda hora você distrai com alguma outra coisa que te tira o seu foco, você não vai conseguir atingir o que você planejou. Então, minimize o máximo de distrações. Então, primeiro ponto, trabalhe enquanto seu filho estiver dormindo. Tem uma área com brinquedos na sua parte de home office, onde você escolheu para trabalhar. Minimize distrações. E quarto passo, vista todos os dias como se fosse trabalhar. Isso é uma questão mesmo pessoal mesmo, para você sentir que você está... você definiu que você vai trabalhar, por exemplo, da 1 às 5.
naquele momento você vai se vestir como se você fosse sair para ir trabalhar. Você vai colocar sua roupa, vai colocar como se fosse sair para trabalhar, um sapato, se arrumar e sentar lá como se estivesse, não, você vai estar trabalhando mesmo. Isso te dá uma sensação de mais seriedade, de mais comprometimento e até de satisfação mesmo de que você realmente está trabalhando. Então é muito importante que você também vista-se como se estivesse não, para ir trabalhar, né? Porque você vai estar trabalhando. Então, lembrando, trabalhe quando seu filho estiver dormindo, tem uma área de brincadeiras no home office, minimize distrações e vista todos os dias como se fosse trabalhar. Quinto ponto, mantenha sua casa organizada. Mas como assim, Flaviane? O que isso vai impactar na minha vida profissional? Porque se todos os dias você deixa ela organizada, menos tempo você vai gastar organizando. Então, deixa ela organizou hoje, deixa tudo no lugar, amanhã volta, só coloca tudo o que saiu do lugar de volta no lugar, e aí vai ficando mais rápido e você vai gastar menos tempo organizando a casa e, consequentemente, você vai ter mais tempo para fazer outras atividades. Isso também ajuda muito. E sexto passo, vez ou outra, peça alguém para ficar com o seu filho. Em algum momento, não vai ser sempre, mas a gente também tem que saber a hora também, saber pedir ajuda quando necessário. Se é um momento especial, às vezes você está em uma promoção, em alguma coisa, vez ou outra, às vezes você pode contratar uma babá, vez ou outra você pode deixar com a sua mãe, vez ou outra você pode deixar com a sogra, enfim. Vez ou outra também pedir ajuda, não tem problema, a gente também pode pedir, não tem nada de errado com isso. Então, é uma opção também, se você tem essa possibilidade. Então, eu trouxe aqui para vocês 7 passos. Relembrando, trabalhe quando o seu filho estiver dormindo. Tenha uma área com brinquedos no seu home office, no espaço que você escolheu para trabalhar. Minimize distrações. Vista-se todos os dias como se fosse trabalhar. Mantenha sua casa organizada e, vez ou outra, peça ajuda quando precisar. E lembrando lá daquela primeira base antes desses 6 passos, de montar a sua agenda diária, profissional e pessoal. Se a criança é maiorzinha, quadro de rotinas, e tome a decisão o quanto mais rápido possível. Quanto mais rápido você começar, mais rápido virão os seus resultados. E agora é hora de colocar a mão na massa. Então, pronto, já planejei, já sei quais são as estratégias que eu tenho que fazer para conseguir conciliar as duas coisas. E agora, o que eu tenho que fazer, Flaviane? Então, como que eu vou começar? Comece definindo, por exemplo, a sua pretensão de horários, que é aquilo que eu falei para vocês. O que eu prometo aqui para vocês é que vocês consigam faturar 10 mil reais em casa, trabalhando em casa. Só que talvez 10 mil para sua rotina hoje seja muito. Às vezes você pode começar a falar assim, ou às vezes você nem quer tanto. Porque para nós mães, só de nós já estarmos com a nossa criança em casa, eu acho que isso já não tem preço. Não perder nenhum momento dela, acompanhar dia a dia delas, o crescimento delas, estar ali disponível para elas, eu acho que isso já não tem preço. Então, eu acredito que talvez tenha mães que nem queiram muito, mas se você também quer mais do que 10 mil, também é possível. Então, o primeiro passo vai ser definir sua pretensão de horários. Lembrando que essa pretensão de horários vai refletir no seu resultado. Se você coloca uma carga de horários menor, seu faturamento, consequentemente, é menor. Se você põe uma carga de horários maior, consequentemente, você tem mais chances de ganhar mais. Então, alinha aí o que você quer, sempre lembrando que tem que ser alinhado com o que você consegue. Não adianta você colocar lá que você vai trabalhar 8 horas por dia, se é impossível nesse momento você conseguir essa carga horária. Então, coloque metas de horários que para você é viável hoje.
E, consequentemente, você vai alinhar isso com o seu estoque e, consequentemente, o seu faturamento vai ser de acordo com isso, com suas horas de trabalho, com o estoque e, consequentemente, a sua renda vai ser alinhada com isso. Então, e pense que, mas aí vai ser muito pouco, mas pense que isso não é para sempre. Talvez agora você vai começar faturando isso, mas sua criança cada vez vai ficando menos dependente e, consequentemente, você pode ir aumentando seu faturamento. E se você hoje tem capacidade, tem liberdade já de horários, você já tem uma rede de apoio, ou você já tem com quem deixar a sua criança, você pode ir até além dos 10 mil em casa. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que fique leve e que fique satisfatório e que você consiga atingir suas metas. Então, primeiro ponto, definir qual vai ser a sua pretensão de horários e o que é viável para você e o que é saudável para você. E lembrando que a sua renda vai ser condizente com essa carga horária. E falei dessa questão, que talvez para algumas mães não vai ser, ela talvez nem pretenda ganhar, muitas vezes ela quer ganhar só uma quantidade para ela ali se manter, poder comprar alguma coisa para ela, para a filha, sem ter que ficar pedindo para alguém ou dependendo de alguém, só para ela se sentir bem, se sentir livre e independente. E para outras, talvez elas queiram faturar aí os 10 mil ou até mais que 10 mil. Então, vai depender disso. O que eu vou fazer com vocês é o que eu disse para vocês. Eu vou colocar vocês no ponto de agora e vou mostrar para vocês. Olha, aqui está os 10 mil. Vou dar para vocês um GPS com o passo a passo de como vocês vão sair desse ponto e chegar até os 10 mil ou mais de 10 mil. Mas a decisão está nas suas mãos. Fluviane, eu não quero chegar até os 10. Eu tenho um bebê ainda muito dependente de mim, eu acho que 10 é muito, minha meta é 3 ou minha meta é 5. Tudo bem, eu vou te dar o GPS, você vai conciliar as suas horas e você vai chegar até onde você consegue. A criança cresceu mais um pouquinho, ficou menos dependente ou foi para a escola, você já ganhou mais 4 horas se ela foi para a escola. Aí, consequentemente, você vai aumentando seu faturamento e você pode chegar até o ponto de 10. Ou se você já tem uma rede de apoio e você já consegue trabalhar mais horas ou sua criança já é maior. Porque, por exemplo, eu tenho uma criança aqui em casa de 5 anos. Praticamente, nem parece que tem criança em casa. Ela é super tranquila, super independente. Então, quanto mais eles crescem, menos dependentes eles vão ficando. Já troca de roupa sozinha, já escova seus dentes, já consegue ir ao banheiro sozinha. Então, já fica mais fácil você conciliar as duas coisas. Então, você vai estar no ponto 0 e eu vou mostrar para você como chegar até os 10 ou mais de 10, dependendo da sua disciplina em colocar tudo em prática. Então, é isso que eu tenho aqui para trazer para vocês. E, claro, sempre lembrando que seja de uma forma leve, com objetivos que você consiga alcançar. E coloquei aqui mais um ponto que aí você vai conciliar, né, seu estoque com seus objetivos, as suas horas com o que você consegue e para que seja uma rotina prazerosa e que não fique pesado. E o foco e ter foco, que é o que eu falei aqui também para vocês, é muito importante. Depois que você criou a sua lista de atividades, você precisa focar, minimize as distrações, foque na hora do trabalho. Naquele momento você está trabalhando para que você consiga atingir seus objetivos naquele momento. E uma das coisas que você pode fazer, hoje já existem aplicativos onde você já consegue colocar todas as suas atividades que você tem que executar naquele dia e você pode deixar no seu celular, que aí a todo momento fica prático, fácil, você abre, olha ali no seu aplicativo, tá fácil para você ver ali o que você precisa, que hora que você precisa fazer e assim atingir os seus objetivos. E outra coisa que eu trago aqui de dicas para vocês. Você montou lá a sua rotina diária, mas hoje não deu certo. Não fique se lamuriando. Hoje não deu certo, eu não consegui, eu não sou capaz. Não, levanta a cabeça, amanhã é um novo dia.
precisar adequar a sua rotina, adeque, faça alguma alteração e não fique culpando os outros, a culpa é do outro. Não, você é a protagonista da sua história e você é que sabe o que deu de certo, o que deu de errado. A gente sabe que rotina de mãe é imprevisível. Hoje a criança está super bem, amanhã ela fica doente. Isso acontece, imprevistos acontecem e você pode adequar, mas não fique lá se lamuriando. Use do seu tempo enquanto você está lá, ai, não deu certo. Lembra que amanhã é um novo dia, tudo começa de novo e você, no outro dia, você adequa o que ficou faltando no dia seguinte e começa de novo, ok? E lembre-se que é para ser leve, é para ser prazeroso. E vou trazer uma frase aqui para vocês não se esquecerem. Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Ou seja, não precisa ter pressa, mas também não se paralise. O medo nos paralisa. Não deixe a insegurança te paralisar. Não deixe o medo, o que seja, te paralisar. Sem pressa e sem pausa. Não importa, não é a velocidade com que você vai chegar no seu objetivo, e sim a direção. E a direção eu tenho para trazer aqui para vocês. E se você focar na direção, você vai chegar nos seus objetivos. Sem pressa, sem pausa. Mas o que importa não é a velocidade, e sim a direção com que você está indo. E tudo o que falamos até aqui são exemplos para você construir um negócio embasado em planejamento para te deixar, depois, para que você não deixe a decisão de começar para depois. Você tem capacidade para começar agora e superar todos os desafios que vier. E aqui eu já trouxe algumas ferramentas de alguns desafios que vão acontecer para que você já saiba lidar com alguns desses desafios. Outra pergunta que é super comum, que acontece e que as mães acham que se vão trabalhar com roupas infantis em casa, que elas vão precisar viajar. E tenho outra boa notícia para vocês. Vocês não vão precisar viajar. Se você quiser viajar, tudo bem, tem essa opção, você pode ir viajar. Mas se para você hoje não é um critério viajar nessa modalidade que eu vou trazer para vocês se tornarem mães empreendedoras de R$10.000 em casa, você não vai precisar viajar. Você não vai precisar ter que deixar a sua criança. Então fique tranquila que você não vai precisar passar por isso. E Flaviane, como que eu vou fazer para entregar esses produtos? É uma dúvida super comum também. Eu não tenho carro, eu não dirijo, eu não tenho carteira, como que eu vou fazer? Não se preocupe, também eu vou dar opções para vocês. Você pode fazer um delivery, você pode fazer um condicional, você pode mandar pelo mototáxi, você pode contratar uma empresa prestadora de serviço de entregas. Então não se preocupe com isso. Isso não vai não vai te impedir de chegar e se transformar em uma mãe empreendedora de R$10.000 em casa. Flaviane, outra pergunta. Que se encaixa muito parecido com a entrega também que eu recebo muito. Vou precisar sair para mostrar as peças, eu não tenho carro, para mim é difícil, meu bebê ainda é pequeno, não tenho carteira, como que eu vou fazer? É o que eu disse para vocês, isso também não vai ser um problema. Você pode fazer entrega via delivery, você pode fazer via condicional, você pode contratar uma empresa de entrega, você pode contratar uma pessoa da sua confiança que trabalha com moto. Então, assim, só tem solução para isso, não precisa se preocupar quanto a isso também. E como que foi quando você começou, Flaviane? Quando eu comecei, eu trabalhava, por exemplo, 4 horas por dia, porque para mim era a minha meta. Eu não queria ganhar muito quando eu comecei, eu queria apenas ter um dinheiro para minha independência, para que não precisasse depender do meu esposo e que eu pudesse comprar coisas para mim, para minha filha, ser livre. Mas para mim o ponto principal era estar próximo da minha filha, mas também queria ter a minha renda. Então eu pus como meta inicial trabalhar 4 horas por dia. Então na parte da manhã eu ficava com a minha filha,
levava ela para fazer alguma atividade extra, cuidava da casa e na parte da tarde eu trabalhava. Então ela tinha o cochilo dela da parte da tarde e eu aproveitava esse momento do cochilo dela para trabalhar e depois aproveitava o restinho do dia, distraindo ela e conseguindo conciliar as duas coisas. Então eu posso falar para vocês que é possível. E depois, com o tempo, eu fui aumentando essa carga, aumentando o faturamento, aumentando meu rendimento e assim sucessivamente. Então é isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ferramentas para mostrar para vocês, mães, que vocês podem sim conciliar a vida profissional e a vida pessoal, a maternidade, que existem ferramentas, existem soluções. Para todo desafio existe uma solução e é possível, e eu trouxe aqui ferramentas e com essas ferramentas eu tenho certeza que vocês vão conseguir também.